Enfim, chegou a quinta-feira, chegou o Iazão na área, chegou a Libertadores, chegou a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Hoje é a estreia do Flamengo, hoje o Flamengo já está na Venezuela, vai enfrentar a equipe do Deportivo Táchira. Primeira rodada da Copa Libertadores, primeira rodada do Grupo C, jogo que vai acontecer às 9h30 da noite, terá transmissão exclusiva de TV da ESPN e também do streaming pelo Disney Plus. E eu já adianto aqui que eu vou fazer a narração desse jogo no som do Dimensão Esportiva. O pré-jogo começa às 9 da noite. E eu terei ao meu lado as minhas grandes amigas Renata Vilas Boas, que vai comentar o jogo, e a repórter Luciana Vitorino. Então vale a pena você ouvir o jogo, que eu vou estar narrando no som da Dimensão Esportiva. Ou seja, se você tem ESPN, muta o som da ESPN e vem comigo, claro. O jogo que vai acontecer no estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, lá na Venezuela. Lembrando que o Flamengo nunca perdeu jogando lá, né? Ou seja, o Flamengo já jogou na Venezuela desde 1957, venceu por 5-3 a equipe do Honved, né? Em excursão pela América do Sul. Empatou com esse mesmo time em 1-1. Voltou a enfrentar o clube venezuelano em 1984, vencendo por 3-0 a Universidade de Los Andes pela Libertadores. 7 anos depois, em 91, venceu o Táchira por 3-2. Depois, 1-0 sobre o Minervém. 2007, vitória por 2-1 sobre o Maracaibo. E em 2010, 3-1 sobre o Caracas pela Libertadores da América. Foram 7 vezes, 6 vitórias e 1 empate. E na Libertadores, vitórias em todos os jogos. O Flamengo já jogou 2 vezes contra o Táchira, em 91, nas oitavas de final. Na ida, 3-2, como eu falei, lá na Venezuela. E na volta, 5-0 aqui no Maracanã. Tá? O Táchira chegou na Libertadores esse ano porque conquistou a Liga Venezuelana no ano passado. Atualmente está enfrentando o desafio de ser líder em 9 jogos, com 18 pontos, e dividindo a liderança com Laguaira, UCV e Carabobo. Venceu na última sexta-feira a equipe do Estudiantes de Mérida pelo campeonato. Já o Flamengo vem de títulos da Supercopa do Brasil, Taça Guanabara e Campeonato Carioca esse ano. E na última rodada, na estreia do Campeonato Brasileiro, empatou em 1-1 com a equipe do Internacional aqui no Rio. E o Flamengo terá desfalques. 5 jogadores, 4 titulares. Ou seja, o Flamengo não vai ter o Gerson, não vai ter o Arrascaeta, o Danilo, o Vinha, o Pedro, o Wesley, além do Plata. Então, problemas que o Felipe Luiz vai ter que lidar na estreia da Libertadores. O Deportivo Táchira não tem jogadores conhecidos em seu elenco, mas terá seus principais nomes: zagueiro Carlos Vivas, o meia Maurício Cova e o atacante argentino Lucas Cano. Então, o Edgar Pérez Greco vai mandar Jesus Camargo no gol, Rosales, Vivas, Maidana e Daniel Hernandes na defesa, meio de campo com Carlos Sousa, Maurício Cova e Fioravante. Na frente, Balsa, Lucas Cano e Brian Castilho. Já o Flamengo vai mandar a campo possivelmente um time parecido com o que enfrentou o Internacional no último sábado, só que a única diferença vai ser o Wesley fora para dar entrada ao Varela. Então, a gente tem aqui algumas dúvidas. Possivelmente o De La Cruz pode dar lugar ao Alan, o Alexandre dá lugar ao Ayrton Lucas e o Cebolinha entrar na vaga do Michael. Então, Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre ou Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Nico De La Cruz ou Alan, Luiz Araújo, Michael ou Everton Cebolinha, Bruno Henrique e o Juninho. E a equipe de arbitragem hoje terá o comando do Jerry Vargas, da Bolívia, assistido por José Antelo e Edvar Saavedra, também da Bolívia. E o VAR também é boliviano, é o senhor Wilfredo Campos, tá? Então, a gente vai ter aí a equipe de arbitragem boliviana. O Flamengo tem um bom retrospecto jogando na Venezuela. Inclusive, o treinador do Deportivo Táchira falou que o Flamengo é um time europeu que joga na América do Sul.
Ele diz assim: é daí que a nossa equipe começa. Primeiro questão da realidade, depois jogando e correndo. Então, assim, a gente já vê aí que alguns times sul-americanos têm um certo medo de enfrentar o Flamengo. Você vê aí como o Flamengo evoluiu de 2013 pra cá, cara. Pra chegar ao patamar que está foi muito difícil, foi muito duro. Mas com mérito, com muita justiça, o Flamengo conseguiu chegar onde tá, né? E eu acho que essa situação tende a crescer cada vez mais nesses próximos anos, tá? O Flamengo, lembrando, na Libertadores não vence fora de casa desde 2022, quando derrotou o Vélez Sarsfield na semifinal de ida por 4-0, ainda com o Dorival Júnior. Com o VP, com o Sampaoli e com o Tite, o Flamengo não venceu nenhum jogo fora de casa na Taça Libertadores. Então, assim, hoje é a vez do Flamengo mudar essa realidade, viu? Que vem há 3 anos. É uma realidade muito ruim, mas é pra mudar essa chave. E é isso. 9h30 da noite a bola rola. A partir das 9 da noite eu espero vocês no som do Dimensão Esportiva, com a Renata Vilas Boas, com a Luciana Vitorino. E logo depois do jogo tem Ianzão na área, com toda a repercussão, com os meus comentários, enfim. Espero todos vocês na minha transmissão, espero todos vocês aqui no Ianzão na área. Você que está no YouTube, deixa o seu like, inscreva-se no nosso Ianzão FC, ative o sininho das notificações, comente o vídeo, compartilhe com a galera. Segue a gente nas redes sociais, estão na descrição, no primeiro comentário fixado. Se você quiser apoiar os meus projetos financeiramente, entre no apoia.se Bahia Fernandes. E você que está no Instagram, Ian Fernandes 10 Ian Fernandes _ narrador e Rede Flyanzão, segue a gente aí, comenta, compartilha. E é isso. Antes de eu partir de fato, vou dar aqui meu palpite. 3-0 Flamengo hoje. Hoje o Flamengo vai vencer e vai vencer muito bem. E o seu palpite? Deixa nos comentários do YouTube, nos comentários do Instagram. E é isso. Até mais tarde, lá no DE e depois no pós-jogo aqui no Ianzão na área. Fui!